Bom dia, Thales. Tudo bom com você? Seja bem-vindo. São 10 horas em ponto. Nós estamos começando mais uma ESA Live e eu quero já, de início, fazer meus cumprimentos ao professor Thales, agradecê-lo por ter aceito o convite, dar as boas-vindas. Esperamos tê-lo você em outras oportunidades. Cumprimentar a todos que estão ao vivo conosco aí, nos prestigiando com mais uma ESA Live. Em nome da ESA Goiás, eu agradeço ao Dr. Thales e também cumprimento a todos os advogados que estão nos abrilhantando aí com a sua presença. Bom, hoje, permita chamar também de professor Thales Moura. Hoje nós vamos falar de um tema excelente, porque é um tema que nós estamos vivenciando diariamente, é um tema que nos últimos tempos, ou diria, principalmente agora de março deste ano até esse momento, né, e acho que a gente vai continuar aí por algum tempo nesse período anormal, o marketing jurídico, o tema é marketing jurídico, estratégias digitais para prospecção de clientes, vamos dizer assim, a coqueluche do momento. É um tema muito interessante e que mexe com toda a classe jurídica, não só de Goiás, como do Brasil. Então, doutor Thales, passo a palavra para você para a gente começar essa live e você fazer seus cumprimentos iniciais. Olá, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui hoje. Queria começar, então, agradecendo a ESA Goiás, na pessoa do professor Rildo, que está proporcionando esse momento para nós, para falar de um tema que é tão importante, tão caro, sempre foi bastante importante para advogados e para profissionais liberais num contexto geral, só que agora que nós entramos numa dinâmica de sociedade que é especial, que é inesperada, ainda temos muitas coisas a aprender nesse sentido e espero hoje poder estar contribuindo com os senhores. Eu gostaria também da participação de cada um. Desde já deixo o espaço aberto para quem gostaria de enviar sua pergunta. Tem ainda um stories dentro do feed da ESA Goiás, no qual você pode enviar aqui para nós. E espero que seja um bom momento, um momento de aprendizado para cada um. Obrigado, professor Thales. Antes da gente começar, eu quero fazer a leitura do currículo. Thales Moura, bacharel em Direito, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás e é professor de Ética e Legislação da Comunicação. Doutor Thales, sem mais delongas, e eu vejo que esse tema é palpitante também, e eu queria que você fizesse uma pequena introdução dizendo qual é o segredo, porque nós, advogados, a classe jurídica em geral, não pode fazer propaganda. Mas qual é o segredo para a gente dar um upgrade na nossa carreira profissional sem descumprir ou sem infringir o estatuto da OAB, no caso, o Código de Ética e Disciplina, no que tange a propaganda, mas, por outro lado, você ter um crescimento em relação à sua carreira e alavancar, inclusive, o seu nome profissional, que vamos dizer assim, o mais importante nesse momento para você crescer, inclusive, não só profissionalmente, mas que crescer também em número de profissionais, em termos de número de clientes, e aí isso, certo? Eu acho que é um desafio para nós, advogados, porque nós não temos ainda essa noção exata do que fazer, principalmente nesse momento em que eu vejo que a nossa classe de advocacia de Goiás e do Brasil passa por dificuldades, porque ele tem essa dificuldade em relação a se promover, né? É claro, promover, mas de forma legal, e conseguir desvencilhar desse momento difícil que nós estamos passando, que é o momento do coronavírus. Quero fazer um cumprimento à nossa diretora da ESA Goiás, doutora Luciana Lara, que eu estou vendo aqui. Eu vi também
no nosso Instagram lá tem algumas perguntas também. E a gente, à medida do possível, vocês podem fazer também por aqui as perguntas que vocês entenderem melhor. Bom, professor, para dar essa resposta, eu sinto que é importante eu fazer uma voltinha para que a gente fale um pouco da minha formação, que eu quero explicar um pouco de qual é a abordagem que vai ser utilizada aqui hoje. Na minha formação, como o senhor falou, eu sou graduado em Direito e tenho um mestrado em Comunicação. Eu percebi o marketing jurídico como algo importante e interessante lecionando. Porque eu fui professor na Universidade Federal de Goiás de Ética e Legislação da Comunicação para 2 cursos, jornalismo e publicidade. O que eu fazia nesses cursos? Eu percebi que o profissional no jornalismo, ele funciona mais ou menos como um tradutor para a sociedade daquilo que acontece no mundo jurídico quando concerne as pautas dele, quando ele precisa falar de alguma questão civil, alguma questão penal. Então, o jornalista, na graduação, é um momento interessante para que ele entenda o que é um despacho, o que é uma ação, o que é uma instância, essas coisas do direito que não fazem parte do universo dele. Ele precisa entender para que na matéria ele seja o tradutor para a sociedade. E a mesma coisa acontece no curso de publicidade. Porque, por exemplo, se um dos profissionais de publicidade ele tem como cliente alguma empresa que tenha como público-alvo as crianças, ele precisa entender um pouco do ECA, para que ele saiba o que diante do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele pode criar ou não pode criar, o que o CONAR já tem proibido, o que o CONAR tem dito, ele tem que ter esse know-how. Sendo assim, eu caminho nesse sentido, tentando trazer para os profissionais do direito, não apenas advogados, em sua maioria são advogados, mas para profissionais do direito como um todo, que nas redes sociais nós não estamos falando apenas com pessoas do nosso ramo. Nós estamos falando com pessoas que às vezes têm uma classe social mais baixa, um nível educacional mais baixo, e que essa pessoa também é meu público. Porque não importa se ela tem um grau sofisticado ou se ela é mais simples, ela também pode se tornar o meu cliente potencial. Mas como que ela vai se tornar meu cliente se ela não sabe do que eu estou falando, né? Às vezes eu vejo, e aqui eu não quero ser pejorativo na minha fala, mas às vezes eu vejo advogados que não têm o conhecimento de como lançar seus conteúdos em redes sociais, que fazem, por exemplo, um Stories. A gente está no Instagram, então vou usar como exemplo o Stories. Olá, caros amigos, amanhã estaremos falando sobre o litisconsórcio. Se você quiser mandar a sua pergunta, participe conosco. Acredito que dependendo de quem é o público, a primeira coisa que ela vai perguntar é: o que é litisconsórcio? Porque não faz parte da realidade dela. Então a gente tem que saber como veicular os conteúdos jurídicos, mantendo a formalidade, mantendo a estética profissional, mas traduzido de uma forma que o nosso público-alvo compreenda. Então esse é o desafio do advogado e que eu gostaria de começar a trazer aqui por meio do marketing jurídico, que ele vai trazer um pouco, ponto a ponto, por tópicos, como que a gente pode construir esse conteúdo. Bom, e em cima da sua fala, que eu já estou gostando, porque eu também preciso aprender um pouco a trabalhar as redes sociais, e isso é uma dificuldade, eu imagino, de uma grande parte da sociedade e também dos advogados, mas você tocou num ponto importante. Hoje nós estamos vendo nas redes sociais todas as classes, né? Ou seja, qualquer pessoa tem hoje praticamente, nós temos aí milhões de celulares vendidos, né, no Brasil, e eu diria que nós temos aí quase 200 milhões de celulares, provavelmente, no Brasil, vendidos. E as pessoas, de alguma forma, têm acesso às redes sociais. E esse acesso é importante para a advocacia, principalmente para a advocacia. Mas por que o marketing jurídico é importante, então, Thales? Bom, começando na sua fala, acho interessante lembrar que, como de fato nós temos diferentes classes sociais em redes sociais, é bom, às vezes a gente se pergunta por quê, né? Para a gente pensar um pouco sobre isso, é interessante a gente remeter
aos próprios dados socioeconômicos do nosso país, no qual não é novidade para nenhum de nós dizermos que o Brasil é um país de gente pobre. O Brasil é um país de pessoas pobres, né? A nossa desigualdade social, ela não é algo apenas que está nos dados. Realmente existe uma grande parte de pessoas, seja em Anápolis, em Goiânia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que frequentam restaurantes e outra parte não frequenta restaurantes. Existe uma grande parte desse mercado que não é pensada num público que também consome de uma maneira mais regrada, de uma maneira mais adaptada à sua realidade, mas é um público que existe, é um público que está carente de lazer, que está carente de informação, que está carente de cultura e que consome principalmente parte dessas coisas por meio das redes sociais. A gente precisa lembrar também de um conceito que existe na informática chamado de obsolescência programada. O que significa? O iPhone 12 saiu ontem, as primeiras informações sobre ele. Ele vai ser caríssimo. Só que o iPhone 7, o iPhone 6, o iPhone 5, ele ainda está no mercado. Ele ainda é revendido. Então, esses produtos que, digamos, que saíram de linha, eles permanecem funcionando, embora eles estejam um pouco antigos, e também nós não podemos esquecer que temos modelos de celulares, embora eu estou tentando falar que celular é sempre caro, mas a gente tem sempre uma pessoa com o celular na mão. E sempre uma pessoa que é o seu cliente em potencial. Aqui eu estou falando de uma questão demográfica de pessoas que têm menos dinheiro, só para ilustrar a questão de como é importante a gente ter um vocabulário traduzido. Mas, assim, todo mundo que está nas redes sociais é o nosso cliente potencial. E a gente também vai aprender a afunilar esse cliente para identificar qual que é o nosso. Bom, o marketing jurídico é importante, professor, porque dentro da prospecção existem duas coisas. A gente tem duas palavras na publicidade, mas também para todo mundo que trabalha com vendas, elas já são conhecidas, que é o prospect e o lead. Aqui eu já quero começar a fazer essas diferenciações. O que é prospect? O prospect é a pessoa que ela ainda não é seu cliente, mas ela passou por processos que o lead ainda não passou. O que é o lead? Vamos usar já como exemplo a mim. Vamos fazer de conta que eu sou um advogado renomado na área penal e que eu tenho um excelente website, muito bem posicionado no Google. Então, quando uma pessoa fizer alguma procura, alguma pergunta no Google, às vezes ela pode acabar parando num artigo meu que está dentro do meu site, que foi a forma como eu construí para pescar esse público solucionando dúvidas. Então, ela entra no meu site, entra naquele artigo e, nesse momento, ela é um lead. Por quê? Porque ela deixou os dados de contato. Quer responder alguma dúvida? Fale conosco. Aí ela manda a pergunta dela, manda o telefone, pronto. Ela se tornou o que nós chamamos de lead, porque agora eu tenho os contatos dela. Só que se essa pessoa começa a entrar mais em contato comigo e agora ela já me informa que ela precisa de um advogado, agora ela não é mais lead. A diferença entre lead e prospect é a seguinte: enquanto o lead deixa os dados, o prospect ele precisa de um profissional. Ele vai contratar um advogado, ele precisa. Agora a questão é, ele está com a bola na mão, ele está com a faca e o queijo na mão. E tem muitos profissionais no mercado. Qual advogado que essa pessoa vai contratar para que se torne eventualmente um cliente? Ora, vai contratar o que se posicionou melhor, o que se demonstrou o melhor profissional. E como você se demonstra esse melhor profissional? A partir de ferramentas do marketing jurídico. Se você não usa essas ferramentas ou usa pouco, você vai acabar perdendo clientes em potencial ou pelo menos perdendo aquela questão estética, aquela questão de imagem, de se apresentar socialmente como um bom profissional. Então é por isso que o marketing jurídico é importante, por uma questão de posicionamento, por uma questão de filtro de clientes e por uma questão de se colocar de forma pública na sociedade como um advogado. Interessante a sua fala, porque eu tenho essa pergunta sempre em mente. Eu imagino também que os nossos colegas estão aí, eu quero já agradecê-los por estar conosco. Quando a gente fala de redes sociais, Instagram, Facebook,
quando eu falo, por exemplo, de WhatsApp, como eu saber qual a melhor rede social, não sei se eu estou pronunciando de forma correta, Sim, mas está. como eu fazer o melhor uso do Instagram, do Facebook, ou do WhatsApp, ou até mesmo do Twitter, ou se já está ultrapassado, não sei. Eu gostaria de saber como eu vou utilizá-lo e qual seria o melhor caminho, se eu tenho que manter ambos. Porque, e aí você citou muito bem essa questão dos artigos, uma fala minha, esse excesso de tecnicidade às vezes atrapalha, ou quando eu quero colocar um termo técnico, é melhor eu traduzir. Como que funciona isso? Porque eu estou fazendo uma pergunta que eu já conversei com algumas pessoas, eles também têm essa mesma dúvida minha, porque eu quero explorar melhor as redes sociais. E, de alguma forma, se eu souber explorar, a minha imagem será alavancada. E aí, nesse contexto, eu queria dizer para você que vamos supor que vou usar eu como exemplo aqui, eu quero alcançar não só a cidade de Goiânia, não só Anápolis aí, eu quero alcançar o Brasil como um todo. O que eu devo fazer? Ok, vamos lá. A primeira coisa, para que a gente saiba qual rede social usar, nós vamos começar a trabalhar com a ideia de persona. Essa ideia é muito importante, porque ela vai acabar desembocando na sua rede social favorita. No caso, eu gosto de usar em quase todas as principais, que elas seriam o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, por meio, às vezes, ou de conta comercial ou de uma lista de transmissão. Isso depende, vamos chegar lá. E Twitter também depende. Depende de coisas como a persona. Mas agora, para essa palavra ficar mais clara, eu vou explicar. O que é persona? Vamos pensar num cliente fictício. O Dr. Rildo tem vários clientes. Mas se ele fosse escolher um cliente em comum, como se fosse mesclar todos numa pessoa só, como seria essa pessoa? Em que sentido? Onde essa pessoa almoça? Onde essa pessoa se diverte? Qual é a classe social, a classe socioeconômica dessa pessoa? Qual é a idade média? Esse cliente mesclado, ele é mais jovem? Ele é mais velho? Ele é de meia idade? Esse cliente, ele é casado? Ele é divorciado? Ele tem muitos filhos? Qual que é a religião desse cliente? Ele não tem religião? Ele é de alguma religião afro? Ele é espírita? Ele é cristão, católico, evangélico? A gente mescla tudo para tentar formar uma pessoa só. Por quê? Porque o marketing, ele é um tiro que você dá. Ele é uma flechada. Então, você tem que ter o seu alvo. Por meio da persona, você define o que nós chamamos, os senhores definem o que nós chamamos de público-alvo. O público-alvo, ele vai estar contido nas suas publicações por meio dos seus textos, por meio dos seus impulsionamentos. E isso também responde a segunda pergunta, porque a forma de sermos vistos é por meio de, por exemplo, impulsionamentos, ou seja, patrocínios, que a partir de R$3 apenas podem ser feitos ou no Instagram ou no Facebook, para a região que nós quisermos. Por meio desses impulsionamentos, que são pagos, primeiro, quanto mais dinheiro, mais pessoas vão ver, né? E dentro desse impulsionamento, nós criamos o público. Porque o próprio Facebook ou o próprio Instagram vão nos perguntar para quem é esse impulsionamento? Qual que é a idade para a qual nós deveremos mostrar seu conteúdo? Qual que é a localização? Vai aparecer o mapa, a cidade, eu posso escolher até mesmo o bairro dentro da cidade que eu quero que determinado conteúdo seja difundido. Isso, aliás, está acontecendo muito nessas eleições, porque há candidatos que são mais fortes e mais conhecidos em determinadas regiões e não são tão conhecidos em outras regiões da cidade. Então, o que esses candidatos fazem? Se eles querem reforçar o conhecimento deles, por exemplo, no setor bueno em Goiânia, ele vai definir um público dentro do setor bueno, vai definir um gênero, uma idade específica, até mesmo interesses. Por exemplo, interesses em política, interesses em religião,
interesses em determinada pauta, seja ela moral, social, econômica, e assim ele consegue construir, se não um eleitor em potencial. Então a gente faz a mesma coisa aplicado a diferentes segmentos. Por exemplo, no marketing jurídico, a gente pode ser visto pelo Brasil inteiro investindo uma boa quantidade de dinheiro, ou então sendo bastante criativo e achando algum tipo de lacuna mercadológica que mais pessoas em diferentes partes do país queiram consumir o nosso conteúdo. Mas a resposta é essa. Primeiro a gente tem que entender o que é uma persona, porque a persona vai definir o que é o nosso público-alvo, e a partir do nosso público-alvo, nós vamos construir esses conteúdos. Se o senhor permitir, eu vou aumentar um pouco a resposta, que eu lembrei de mais uma coisa que o senhor perguntou. Fique à vontade. Ok. O senhor perguntou a respeito de conteúdos em forma de texto, se o senhor já teve dúvida se é interessante traduzindo, inclusive, digamos... conteúdo pessoal, Thales, porque às vezes a gente fica numa dúvida, né? Eu posto aquela viagem, eu posso postar, por exemplo, eu chegando no fórum, eu posso postar eu almoçando. Sim. Porque essas postagens também a gente precisa fazer uma análise, para que a gente não faça nenhum tipo de postagem que venha causar, vamos dizer assim, um prejuízo na imagem, no caso especificamente do advogado. Sim, exatamente. Bom, muito interessante responder isso. Agora eu já vou dar uma resposta pessoal. Eu já digo que eu não falo no nome de vários profissionais. Eu vou estar aplicando aqui algo que o Thales, enquanto profissional da comunicação e que atua no direito, que atua em escritório de advocacia, que atua com advogados que são candidatos a vereador, por exemplo, que eles precisam desse tipo de orientação comunicacional, ou até mesmo não advogados, por exemplo. Eu já tive cliente que é procurador municipal, e ele tem que ter um treinamento de mídia para saber como é que se relaciona com a mídia. Então, vou começar a dar um panorama, né? Porque cada caso é um caso, eu diria. Por exemplo, falando a respeito da questão de texto. Se o professor Hildo, advogado, tem um website, digamos aqui, e ele publicou num congresso de direito civil, de direito penal, algum assunto constitucional, o que eu faria? Primeiro, após apresentar esse trabalho, eu vou fazer uma primeira reciclagem. Eu vou submetê-lo numa revista científica com qualis bom. Eu não vou permitir que meu trabalho fique apenas naquele congresso. Eu vou fazer com que ele seja lido, eu quero ser debatido, e essa já é uma forma, claro que não é marketing jurídico, mas é uma forma de ser visto, de ser debatido, de ser comentado. É fazer com que seus textos sejam lidos, porque seus textos representam suas opiniões, suas visões, e isso já começa a te fazer conhecido, no mínimo, no mundo jurídico. A primeira resposta que eu dou. A segunda é que eu pegaria esse mesmo texto, caso eu considere conveniente e aplicável para o meu público-alvo, para reescrevê-lo de uma forma mais curta, porque artigos científicos costumam ter de 12 a 17 páginas ou mais, e eu tentaria resumir os tópicos principais e mais importantes para uma população, para a população como um todo, em uma página. Eu resumiria ele, e se eu tivesse um site, eu colocaria ele lá. Se eu não tenho um site, eu pego esse mesmo texto e coloco numa rede social. Eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, eu faço stories, eu procuro uma boa foto minha, eu vou falar sobre isso mais tarde, sobre a importância que nós devemos dar a uma boa imagem no sentido de resolução, no sentido de design, que isso também soma muito para os nossos conteúdos, mas eu pegaria esse mesmo texto e reciclaria por uma terceira vez, fazendo stories, por exemplo. Olá, pessoal, publiquei um novo texto. Se você se interessa por determinado tema, entre no nosso site, ou então na nossa página no Facebook. Eu não publicaria esse texto no Instagram, por exemplo, que o Instagram é uma rede social de momento. É uma rede social de pouco texto e mais imagem, e mais vídeos, de vídeos curtos. E no Twitter depende. O que eu falo para o profissional do direito o Twitter é muito opinativo.
Se os senhores desejam se tornar pessoas de opiniões, com opiniões lidas e ouvidas e debatidas, e estão prontos a debater as suas opiniões com sobriedade, com formalidade, em um ambiente que é vasto, onde desde um juiz a uma criança de 13 anos pode debater com você, então, por que não? Digamos que sim. Eu conheço excelentes profissionais do direito que se fizeram conhecidos por publicar opiniões bastante pertinentes e contundentes no Twitter, por exemplo. Só que é uma rede social de menos promoção de serviço, mesmo que nas formas permitidas pela OAB, né? Então, é mais opinativo. Agora, respondendo a última parte da pergunta do senhor, a respeito de se eu posso publicar uma viagem, se eu posso publicar uma foto com a família. Sim, a resposta é que pode. Mas a questão é, o que define não é se eu posso publicar. O que define é se eu devo publicar. Porque eu tenho uma coisa chamada persona. A minha persona, ela se relaciona comigo de uma forma mais íntima? A minha rede de clientes é feita mais por amigos, por pessoas que me conhecem, por pessoas que, digamos, que acompanham um pouco da minha trajetória, que conhecem a minha família? Caso sim, com certeza. Caso não, talvez, não estou dando aqui uma resposta taxativa, mas talvez seja interessante que seja um conteúdo mais jurídico. Eu conheço também advogados que têm um Instagram pessoal, que gostam de se comunicar com a sua rede de amigos e família de uma forma mais informal, que às vezes não convém muito com a prática jurídica, e outros que não, que estão o tempo todo nas redes sociais se portando de uma maneira formal. Para as pessoas que gostam de se comunicar de uma maneira mais informal, eu sugiro 2 redes sociais separadas, uma como profissional e outra pessoal. Para os que não têm esse problema, que têm mesmo uma personalidade mais formal, eu digo que uma só é interessante. Só que também eu já gostaria de apontar para uma possibilidade que às vezes acontece, pois muitos advogados, não todos, né, mas acontece, é normal de qualquer profissão, seja do arquiteto, seja do odontólogo, quando criam uma rede social apenas para apenas para questões profissionais, são bastante seguidos por outros profissionais. Temos aqui algo interessante e um problema. Porque se o nosso marketing é voltado, se a nossa comunicação ela é pensada para a população, para a sociedade como um todo, eu estou atraindo um público que já não é meu público, que acaba por ser meu concorrente. Então, se eu tenho esse tipo de situação acontecendo, aí eu tenho que fazer uso dos impulsionamentos, eu tenho que fazer uso da ideia da persona, porque, por exemplo, vamos voltar aqui na persona, que ela aqui é a nossa base. Se na minha persona o meu público-alvo ele gosta de determinado programa de TV, ou melhor, vamos pensar de forma mais local. O programa de TV ele é muito aberto. Mas se ele frequenta determinado restaurante, por ele ter determinada classe social, determinado interesse, ou se é um público, por exemplo, vamos dizer que é um público LGBTQIA+. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque é um público bastante segmentado, em locais que frequenta, em interesses, e a gente consegue achar opções locais. A gente consegue achar opções em Goiânia. Eu também lembrei desse tema, eu queria mandar um abraço para o Dr. Pauliotti, que eu estava conversando com ele ontem. Ele me deu dicas bastante interessantes a respeito. E ele é um advogado militante na área LGBTQIA+. E o que eu posso informar a respeito? Em Goiânia mesmo, nós temos ambientes, nós temos restaurantes, nós temos locais que são frequentados por pessoas que ou são LGBTQI ou são bastante, digamos assim, simpáticos à causa. Eu posso entrar nas contas de restaurantes desses locais para que elas sigam a minha conta, segui-las de volta e assim ser visto. Eu faço esse tipo de exercício para que minha conta seja visualizada. E assim, quando houver algum tipo de pendência jurídica, essa pessoa tende a me procurar como profissional. E assim, sucessivamente. Thales, ótimas suas colocações.
E agora uma pergunta que também, às vezes eu me faço, e sei que muitos advogados fazem. Quais são os principais erros que o advogado comete ao fazer o marketing pessoal? Bom, Porque a gente até comete esses erros, às vezes involuntário, não é? Porque às vezes a gente acaba sem noção daquilo, sem querer cometer esse erro, comete, né? Às vezes a gente posta, eu imagino, né? Fotos ou até mesmo vídeos de forma extravagante ou até mesmo exagerada. Isso imagino que não é bom, não é? Mas como que eu vou saber se isso é bom ou não é bom? Porque em muitos casos, às vezes pode ser bom, né? Imagino eu. Mas quem vai responder é você. sim, vamos lá. Bom, para começar, é interessante falar que todos os advogados estão desculpados se cometerem algum erro, porque errar é humano, errar faz parte. O marketing jurídico, digamos que ele é um segmento que não está dentro da faculdade de direito, é um conhecimento que o profissional liberal, não apenas o advogado, ele aprende por fora. Tem alguns advogados que têm um feeling, né? Alguns profissionais de direito que entendem essas questões, mas ninguém é obrigado a saber, ninguém é obrigado a entender. A gente está aqui justamente para construir isso. E eu percebo duas coisas que eu já diria que são erros. Vou separar aqui diferentes segmentos de profissionais do direito por uma questão geracional. É importante eu falar dessa questão geracional porque ela incide diretamente na forma como nós nos comunicamos nas redes sociais. Nós temos um grupo de advogados que seja, sei lá, dos anos 60, 70, 80, que não tinham esse contato massivo com redes sociais, Exatamente. que os advogados formados agora, nos últimos 5 anos, têm hoje. Os advogados formados nos últimos 10 anos já tiveram contato com a internet, mas não tiveram um contato de ter nascido, assim como eu mesmo não tive, com os smartphones, que já agora é outra dinâmica de internet, né? Existe uma doutora da comunicação, que é a Raquel Recuero, que ela fala que nós temos 4 momentos da internet. A internet 1.0, a internet 2.0, que, por exemplo, é aquela época do MSN, do Orkut, já era a internet 1.0, 2.0. Agora a gente chegou na época do Facebook, do Instagram, que é o 3.0, que agora nós temos os smartphones, que agora nós temos esse tipo de live, que não era uma possibilidade, e nós evoluímos um pouco, porque esse tipo de live antes nós tínhamos no Skype, e agora nós temos o Google Meet, que muitas pessoas podem fazer parte dessa live. Então nós temos diferentes momentos comunicacionais, né? E o profissional do direito, por uma questão geracional, percebeu esses momentos de maneira distinta. Sendo assim, nós temos um profissional, que eu quero falar dele primeiro, que ele é mais antigo e ele construiu a sua cartela de clientes de uma forma diferente, às vezes por causa do boca a boca, às vezes até porque as faculdades de direito não tinham tantas onde ele se formou, ele era um profissional mais raro, digamos, e com o tempo ele foi construindo essa sua cartela de clientes. Aí ele não sabe muito bem lidar com redes sociais, ou então ele fala, criei, vou criar aqui. Aí ele faz uma publicação, esse aqui já é um segundo erro. Ele cria a rede social, faz uma publicação, deixa lá. Nunca mais volta. Não para ler uma notificação, não checa as mensagens dele, para de publicar, para de produzir conteúdo. Esse também é um erro. O terceiro, que eu não chamaria de erro, mas pode se tornar, é aquilo que eu já tinha dito antes. É criar uma segunda conta, uma conta profissional, e só atrair outros profissionais. Não articular estratégias que busquem pessoas que não são advogados, ou então pessoas que estão fora do público-alvo. Esse poderia ser um terceiro erro. Então, eu diria que esses são os erros principais, né? A gente pode ir tratando ponto a ponto, ou às vezes outro que é muito importante. Um advogado, ele investir de forma pesada num site. Eu não estou dizendo para não ter site, mas o que já é um dado, o que é um fato notório, é que hoje, isso está posto, nós não vemos os websites com tanta importância quanto nós víamos no passado.
Eles ainda são importantes, principalmente por uma questão de postura, de se colocar no mercado, porque um site, o conteúdo dele, ele pode demonstrar a sua credibilidade enquanto profissional, porque às vezes ele tem uma ferramenta que o Facebook não tem, que o Instagram não tem, porque você pode construir da maneira que quiser. Então o site ainda tem sua importância. Mas não espere fazer sua cartela de clientes com o site. Hoje em dia, nós fazemos cartela de clientes com rede social. E interessante a sua colocação, porque deixa eu ver se eu entendi. Então, pelo que você está nos apresentando, o ideal é nós termos uma rede social pessoal e uma rede social profissional. Então, por exemplo, um Instagram do meu escritório de advocacia, da minha profissão, e um Instagram pessoal. E aí eu não fazer muita confusão com postagens pessoais e postagens profissionais. Ou seja, eu separar essas postagens, né? Toda postagem profissional eu vou lá no meu Instagram profissional e faço as postagens profissionais. E as postagens pessoais eu deixo para postar lá no meu Instagram, por exemplo, Facebook pessoal. É isso que, não sei se eu entendi bem, esse é um dos caminhos e é um dos erros também, vamos dizer assim, que nós profissionais do direito, advogados em geral, né, procuradores, fazemos, e o ideal seria a gente já fazer as redes sociais e diferenciar o que é postagem profissional e postagem pessoal. Sim, vou esclarecer algo aqui. O jeito certo depende das escolhas profissionais que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso fazer tudo no meu perfil, ou posso fazer tudo, ou posso dividir em 2 perfis diferentes. O que vai me nortear nisso é a forma como eu já gostaria de me comunicar dentro das minhas redes. Vou dar um exemplo. O meu nutrólogo, ele faz tudo no perfil dele. Às vezes ele está num show em São Paulo e ele publica que ele está lá no Biotel em São Paulo, num show internacional com a esposa. O público dele, ele sentiu que se interessa por isso, porque a forma como ele quis se comunicar com o seu público é colocando um pouco de vida pessoal, às vezes é colocando um pouco de status, porque ele entende que soma. Às vezes se você, por exemplo, advogado que está me assistindo, você gosta de vinhos e entende que isso soma um pouco para a sua personalidade enquanto profissional. Aí tá numa enoteca, fazendo uma degustação de vinhos e coloca isso na sua rede social. Tudo que a gente usa nas redes sociais, eu vou usar uma palavra meio informal. Tudo que a gente usa é sendo meio malandro, entende? Não é nada por acaso. Tudo é alcançando um objetivo, né? Inclusive nas questões familiares, pensando em quem vai ver o tempo todo, tá? Mas quem vai ver essa minha publicação? É minha mãe? É meu primo? É aquele meu cliente muito respeitado? É sempre... o que norteia as redes sociais vou pensar 2 vezes antes de publicar, vou pensar 3 vezes. Esse conteúdo é importante? Esse conteúdo é relevante para quem? É sempre não publicando apenas pensando em mim. A rede social é pensando no outro, se agrega para a vida do outro. Então, existem 2 formas de se fazer a comunicação. Se ela é errada ou certa, depende do público-alvo. Se o meu público-alvo ele quer ver minha vida pessoal, é excelente. É excelente. Se ele não está muito interessado, é interessante fazer numa segunda conta, numa conta profissional. Porém, se atentando ao fato. Quem eu quero alcançar nessa conta profissional? Vou dar um exemplo. Eu posso alcançar outros profissionais, mas eu quero, por exemplo, se eu quero ser um palestrante de eventos constitucionais, eu preciso alcançar profissionais do direito, porque eles estão interessados no meu conteúdo. Mas se eu quero advogar para causas mais simples, nas pequenas causas, talvez eles não sejam meu público-alvo. Talvez seja um público-alvo mais simples, menos sofisticado, um público que quer informações simplificadas e rápido, e eu vou alcançá-los por meio de impulsionamentos. Então, não existe o jeito errado. Existe
o jeito certo sendo colocado da maneira errada. Pode ser certo, pode ser errado, dependendo do meu público-alvo e dependendo das minhas intenções. Na hora de redes sociais, na hora de publicar, eu tenho que cumprir, eu tenho que alcançar as minhas intenções com o meu público. Que bom. O Gustavo está dizendo aqui que esse marketing depende muito da forma de publicar. E baseado nesse questionamento do Gustavo, e eu queria que você falasse um pouquinho só, como que fica essa questão da vedação da promoção pessoal em relação ao Estatuto da OAB? Porque nós sabemos que nós temos uma proibição legal em relação a isso, não é? Que é a promoção pessoal. E o Estatuto da OAB é muito claro, isso pode infringir, inclusive, uma punição administrativa, ele pode responder um processo ético profissional. E aí, como que fica essa situação para a gente não cometer nenhuma ilicitude e não responder, inclusive, o processo ético profissional na ordem dos advogados? Exatamente. Eu considero, talvez, essa pergunta-chave dessa nossa live, porque ela desmistifica e ela esclarece algo que é importante para todo advogado saber. O capítulo 4 do Estatuto da OAB, ele é todo a respeito da forma de publicidade do advogado, do que ele pode e do que ele não pode fazer. Também fala, aqui estou só remetendo em alguns pontos principais, que não pode fazer outdoor, que não pode aparecer muito na mídia com um viés de autopromoção, mas sim com um conteúdo educacional e que isso não pode ser recorrente. Também voltando aqui, eu estou com o computador ligado, se caso os senhores quiserem um conteúdo mais simplificado, no site do OAB Goiás, nós temos uma cartilha sobre publicidade e propaganda na advocacia, que ela explica um pouco melhor, ela detalha um pouco mais o que já está no Estatuto do OAB. E chegando aqui no artigo 28, eu gostaria que os senhores se atentassem junto comigo, porque ele tem a resposta dentro dele. Vamos lá. Artigo 28 diz o seguinte: o advogado pode anunciar seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, com discrição e moderação para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Esse finalidade exclusivamente informativa é o nosso gancho. O que a gente trabalha no marketing jurídico é inbound marketing. O que é inbound marketing? É uma palavra que a gente aprende na publicidade, propaganda, que significa marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo. Isso significa que eu produzo conteúdo no qual meu público-alvo está interessado. Se meu público-alvo está interessado em saber mais sobre direitos da mulher, eu produzo conteúdos sobre direitos da mulher, falando sobre desigualdade, falando sobre conquistas históricas, falando sobre nossa situação, falando sobre a questão da presença feminina nas eleições. Eu começo a criar esse conteúdo. Por quê? Inbound marketing é justamente finalidade exclusivamente informativa. Então, isso aqui não é só o que eu posso, é o que eu devo dentro do marketing jurídico. É informar o meu público. Eu informo dentro da estética que o artigo 28 fala, com discrição e com moderação. Eu não faço aquele convite, aquele conteúdo, vem para o nosso escritório, vem cá, o preço está baratinho. Não se faz dessa forma. O que nós fazemos é informar com discrição, com moderação, num formato informativo, dentro do que eu sinto que o meu público-alvo quer. Isso significa, e aqui eu já pego outro gancho, que eu não saio atirando para todo lado. No que eu, enquanto profissional do marketing jurídico, sugiro aos senhores é que os senhores escolham aquilo que dominam perfeitamente, aquilo que dominam bastante dentro do direito, para que produzam conteúdo nesse sentido. Porque, o fulano de tal é advogado. Ok, mas agora dizer, o fulano de tal é especialista em constitucional. O fulano de tal, ele é um excelente advogado na área penal, porque eu já li muitos conteúdos que agregaram para a minha vida sobre a área penal, sobre o direito da mulher, sobre o direito da criança e do adolescente. Cria esse conteúdo e foca nele. Pega esse conteúdo e informa bastante,
cria sua imagem dentro dele, não apenas seu conteúdo. A gente tem que alternar algumas coisas que eu vou explicar, como fazer um cronograma, como trabalhar a imagem pessoal, mas isso já responde à nossa pergunta. Nós podemos e devemos trabalhar no marketing jurídico com o que eu chamei de inbound marketing. O marketing de conteúdo, o marketing informativo, o qual é publicado por meio de vídeos, por meio de textos, por meio de conteúdos que fazem parte do interesse do público-alvo. Assim é que nós devemos trabalhar as nossas redes sociais e com bom trabalho a gente ganha seguidores. Thales, tem uma pergunta aqui, a colega nossa acabou de fazer essa pergunta, achei muito interessante, porque às vezes a gente posta um texto muito longo e se torna cansativo. E às vezes também postamos um texto muito curto. Como que qual que é o ideal? Não pode ser nem longo demais, nem curto demais, é isso? Porque essa é a Natália Rodrigues, que está perguntando. Isso facilita o acesso, por exemplo, das pessoas, o texto mais curto ou não? Eu acho que seria um questionamento interessante, acho que é um questionamento interessante, porque me parece que os textos longos têm menos visualizações do que os textos curtos. Mas pode ser que eu esteja enganado aqui, e é uma pergunta que eu faço para você. Sim, isso é um fato. Os textos longos, principalmente no Instagram, o algoritmo do Instagram diminui o alcance, porque é uma rede social feita para conteúdos curtos. Também o algoritmo do Instagram, se nós fazemos alguma imagem, né, a foto, que tem muito texto, se ela tiver mais de 25% do corpo da imagem de texto, o Instagram também vai diminuir o alcance por meio do algoritmo. Porque a ideia dessa rede social, eu estou falando dela primeiro, porque nós estamos nela, porque ela é que se desponta, porque ela é que o advogado deveria usar primeiro, no meu entender, mais até mesmo que o Facebook ele está passando por um momento de queda, ele está decaindo, tem muita gente no Facebook ainda, mas ele está decaindo, né? Então, o Instagram ele é a rede social do vídeo, da imagem e da agilidade. Então, no Instagram, o texto grande não serve. Mas se eu quero publicar um texto grande, se eu quero ter um texto maior, eu posso usar de ferramentas do próprio Instagram. Por exemplo, se eu tenho um website, eu coloco o website na bio do Instagram. Bio é aquela descrição que fica abaixo do nosso nome. Quando a gente vai em editar perfil, tem a bio. Aí eu coloco meu site, coloco meu blog. Se eu não tenho um site ou blog, eu crio uma rede social de textos. Aqui eu aviso para os senhores que existe uma rede social para textos chamada Medium. Se os senhores gostam de publicar textos, inscrevam-se nessa rede social, porque você pode fazer amigos por ela, pode ler o texto de outras pessoas, ser lido, ser aplaudido, porque lá existe, enquanto nós trabalhamos com o coraçãozinho no Instagram e com a curtida no Facebook, lá tem um aplauso, você pode ser aplaudido, pode ser republicado. Então, o que a gente faz? Se eu não posso postar textos grandes no Instagram porque não convém, eu trago o meu público do Instagram aonde o texto está. Eu gravo um stories. Olá, pessoal, estamos aqui hoje. Eu estou aqui hoje para convocar vocês, convidar vocês a lerem meu texto sobre presença da mulher na política, ou sobre o código de ética do OAB, para quem está estudando para o OAB. Se você quiser ler esse texto, arrasta para cima, caso você tenha muitos seguidores. Se você quer ler esse texto, o link está na bio. Você faz o convite para a pessoa por meio da sua rede social para que ela possa migrar de uma rede social para outra. Com um clique, o problema está resolvido. Esse problema está resolvido. E mais, se a rede social ela é feita para ter textos curtos, pense no vídeo. O vídeo está agregando muito. Nós também estamos num momento que o Instagram lançou uma ferramenta nova, um recurso novo chamado Reels, que são vídeos curtos, são vídeos de 14 segundos. E o Instagram fez isso para competir com o TikTok. Eu estou usando alguns Reels para clientes meus, inclusive para advogados que estão se candidatando nessas eleições. E a repercussão tem sido imensa, porque o Instagram está entregando bastante esse conteúdo para estimular
os advogados, para estimular os profissionais de direito, enfim, todo mundo que usa Reels a usar mais, para que o TikTok caia e para que o Reels suba. Então, use Reels, faça algum tipo de gravação, seja criativo, olhe para o Estatuto do OAB sobre o que pode e o que não pode. Lembra também da cartilha que está no site do OAB Goiás, que a gente falou sobre ela, e grave esse conteúdo, porque ele é muito rico. Grave Reels, grave vídeos curtos, e também sempre, deixando a última dica para responder essa pergunta, grave algum tipo de conteúdo que deixe uma interrogação, que deixe um ponto de interrogação. Por quê? Para que para que a pessoa que está recepcionando o seu conteúdo, para que ela te pergunte, para que ela venha atrás de você, para que você estabeleça um contato, para que assim, às vezes, você troca o WhatsApp, e assim você começa a ter o seu networking, começa a aumentar a sua rede. Sempre vamos pensar em conteúdos que, além de ser elucidativos, que já que a gente está falando de uma rede social curta, que eles deixam um ponto de interrogação, que eles deixam uma porta aberta para que esse cliente potencial entre e se torne um cliente efetivo. Bom, Thales, eu tenho duas perguntas para a gente fechar de forma mais rápida aqui. Primeiro, eu quero fazer meus cumprimentos à doutora Natália Rodrigues, advogada lá de Anápolis. Ela perguntou, inclusive, sobre o marketing na área de família, como fazer. E eu quero também fazer um cumprimento à doutora Márcia, advogada aqui em Goiânia, que está nos assistindo. Bom, a respeito disso, para fechar, eu tenho uma pergunta que eu acho que todos os advogados gostariam de fazer, e eu vou fazer por causa deles. Quais os custos, quais as vantagens financeiramente falando, se compensa eu investir nas redes sociais? Porque eu imagino que tem que ter um profissional para nos auxiliar e tem um custo. É caro, é barato, compensa? Como que funciona isso? Bom, vamos lá. Essa pergunta é bastante aberta, né? Então, eu já digo que custo tem de tudo. Tem desde o custo baixo ao custo alto, assim como do pedreiro ao engenheiro temos custos altos, temos custos baixos, mas eu sou um profissional low cost. O que eu gosto de fazer? Eu espero que... Eu não quero ofender nenhum tipo de profissional, mas é porque eu sei quem está do outro lado. Eu sei que quem contrata espera, às vezes, um resultado imediato. Eu não culpo quem faz isso, quem investe, quer um resultado, mas, às vezes, nós temos determinadas situações onde o profissional ele busca um resultado irreal. Às vezes, o profissional acredita que investindo R$ 50 vão aparecer 200 clientes. Isso pode acontecer? Mas R$ 50 mensais ou não? 200 clientes investindo R$ 50 mensais. A gente tem, às vezes, umas situações um pouco esdrúxulas, né? Digamos que a gente tenha isso. Mas, assim, pode acontecer? Eu não vou dizer que não pode. Não vou arriscar aqui. Mas eu quero dizer que vamos, então, investir de maneira gradativa. Eu acho que o interessante para o profissional do direito é dar um passo de cada vez. O que eu quero dizer com isso? Se o profissional do direito ele não busca uma agência de publicidade... Primeiro que a agência de publicidade ela representa um custo significativo, eu diria. Então, existe o profissional de direito que precisa dessa agência. Por quê? Porque vai haver um conjunto de profissionais, um videomaker, um redator, uma agência como um todo, material de iluminação, que ele precisa dessa agência, e um profissional que não precisa. Eu diria que de maneira prévia, tá bom? Cada caso é um caso, já digo, mas se eu for pegar uma gama maior, eu digo que o procurador de justiça, aquele que é muito procurado pela mídia, para dar entrevista, o delegado, eu diria que essa pessoa precisa de uma agência como ela. Essa pessoa, esse profissional, que ele está à frente de uma instituição de ensino, ele não representa apenas ele representa a instituição a qual ele trabalha. Então, ele precisa se ver como esse profissional, tanto que, às vezes, ele está dormindo no ponto, ele está perdendo oportunidades profissionais de palestras, de ser convidado para eventos que poderiam ser abertas para ele, porque, às vezes, algum congresso o conhece, mas não acha que ele agrega valor, porque ele não sabe se vender.
porque ele não sabe vender seus serviços. Então, às vezes, um excelente profissional com muita experiência, por não saber se vender nas redes sociais, perde oportunidades. E esse profissional, que eu presumo com maior poder aquisitivo e também representando instituições, para ele é muito importante ter uma agência ou um assessor de comunicação particular. Caso ele não... Sim. Pode concluir. Mas se aquele advogado que está em início de carreira, porque eu até tenho uma colega aqui falando sobre há 4 décadas, né, que ela advoga, e eu sempre falo isso lá na ESA, principalmente quando a gente estava lá presencialmente na Escola Superior da Advocacia, eu falo, o futuro já chegou. E nós vamos fazer diferença exatamente no conhecimento e, né, aprendendo a usar as tecnologias que estão ao nosso favor. Mas eu queria essa fala, para a gente terminar, eu sei que está terminando mesmo o nosso tempo, e esse advogado iniciante, que está começando agora a carreira, eu acho que até R$50 seria um custo alto, né, para ele. Sim, sim. Eu também já preparei um conteúdo pensando nesse advogado, ou que está começando a carreira, ou que ele está num momento sem muito poder aquisitivo. A gente vai fazer o seguinte, senhores. Vamos começar remetendo ao início da nossa live. Construa, passo 1. Construa a sua persona. Qual o seu público-alvo, a idade dela, o nível educacional dela. Construa esse público-alvo. Após construí-lo, nós vamos fazer o seguinte. Defina um número de publicações por semana. Eu diria que 3 publicações por semana é o ideal. E traga essas publicações. Você vai fazer, então, 3 publicações por semana. Defina um alvo, defina um objetivo semanal para aí começar a construir essa cartela de clientes. Se a gente faz uma publicação e a gente para de ser lembrado. A rede social, ela é de uso contínuo. Ela é de uso diário, ela é de uso horário, assim, o que a gente puder fazer, a gente faz, mas a rede social, ela é de uso contínuo. Tanto que o algoritmo do Instagram, ele entende que se a gente usar mais, ele entrega mais o nosso conteúdo. Terceiro ponto, construa um cronograma mensal. Eu vou publicar na segunda, na quarta e na sexta, por exemplo. Então, eu vou pegar toda segunda, quarta e sexta do mês de novembro, que é o próximo mês. Caso o senhor e a senhora que está me assistindo agora, que está nos assistindo e deseja iniciar no marketing jurídico, já vamos pensar, então, nessa construção para o mês que vem. Forme o seu público-alvo, pensa no seu ramo de atuação, abre um documento no Word, monta um cronograma. Monta um cronograma com assuntos. 10 segundos nós temos. Tá, 10 segundos? Para a gente fazer a conclusão. Bom, então, foi um prazer. Então, foi um prazer participar da live e, infelizmente, a gente vai continuar depois, no momento mais oportuno. Doutor Thales, eu quero te agradecer, em nome da ESA, da Escola Superior da Advocacia, dizer que foi um prazer, nós aprendemos muito, agradecer os advogados, todos que participaram na nossa live. Infelizmente, o tempo nosso, né, se esgotou e acho que nós vamos marcar uma outra oportunidade para a gente continuar esse assunto, porque ele é de fundamental importância para a advocacia de Goiás. Então, um bom dia para você, muito obrigado. Se você quiser fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Bom, só queria agradecer, dizer que foi um prazer estar fazendo essa estreia aqui na ESA Goiás, agradecer muito a confiança do professor Rildo, que foi, aliás, o meu orientador de PIBIC, e é um prazer revê-lo aqui nessa situação e dizer que estamos à disposição para continuar esse assunto e para elucidar a todo mundo que sinta necessidade. E esse material vai estar disponível lá para quem quiser assistir depois, estaremos lá, estará disponível no site, no Instagram da ESA. Então, bom dia a todos, muito obrigado. Um abraço para você, Thales. Abraço.